Estamos aqui com o pastor Ana de Almeida, nesse nosso primeiro podcast. O pastor Ana de Almeida é primeiro secretário da Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo. É uma honra tê-lo aqui conosco. Nós gostaríamos agora de bater aquele papo, conhecer melhor a igreja. E também vamos começar você falando um pouquinho, né, sobre você, seu papel na igreja, contar um pouquinho sobre a história da igreja, como a igreja surgiu, né, quando foi fundada. Ok. Bem, eu agradeço esse privilégio que está me dando de fazer parte desse momento importante, desse trabalho de vocês. Começando por mim, né? Eu estou aqui nesse ministério já há bons anos e faço parte da diretoria desde 1970, então 52 anos que eu participo da atividade dessa igreja. Esse ministério começou em 1946, mas um pouco antes, já o pessoal vinha de São Caetano para cá, que não existia igreja aqui ainda em São Bernardo, pelo menos a igreja Assembleia de Deus, e o pessoal vinha de São Caetano para cá para evangelizar as pessoas e visitar as pessoas que tinham talvez algum crente de outra igreja, que estava aí fora, desigrejado, como dizem hoje. E isso começou esse trabalho dessa maneira. Quando tinha um bom número já de crentes aqui, de pessoas visitadas, aí iniciou-se um trabalho, uma congregação, um lugar no Sadão, e começou uma congregação. E em 1946, então, foi quando inauguraram um templo e formou-se esse ministério. Aqui mesmo onde a gente está agora, esse terreno Não, aqui ou era outro? Não, era outro. Era outro. Começou num bairro aqui, mais próximo do centro, na rua Doutor Basílio Machado. Foi, inclusive eu comecei lá, né, também, quando eu vim para cá, que eu vim de Bragança. Você está há quanto tempo já lá na igreja? Olha, tem mais ou menos uns 58 para 60 anos. Só uma vida, né? Só aqui. 60 anos praticamente. Praticamente 60 anos. Então... E só para o pessoal se situar, Alan, quem não é de São Paulo, quando a gente fala assim, São Caetano, o pessoal pode pensar que é um bairro, né? Mas só para o pessoal entender, né? Aqui nós estamos no ABC, né? Que é São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano. E tem mais, eu acho que uma ou duas cidades. Ribeirão Pires, né? Mauá. Ribeirão Pires, Mauá, exatamente. E aqui nós estamos em São Bernardo do Campo. E quando a igreja começou, os crentes de São Caetano que vinham pregar aqui. Exatamente. São Caetano é uma cidade não mais próxima, Santo André é mais próximo, mas também é bem fácil. São coladas uma nas outras. As três aqui, São Bernardo, São Caetano e Santo André, praticamente juntas. Né? Sim. Então, e nessa época o pessoal veio de lá e das pessoas que vinham mais frequentemente aqui, que era o pastor Roberto Montanheiro, hoje na época ele não era pastor ainda, mas vinha, e iniciou o trabalho e começou, então, em 46, fundou-se a igreja, fundou-se o ministério, e ele já começou como presidente desse ministério. E por muito tempo ficou lá esse ministério, né, lá nessa rua Doutor Basílio Machado, e depois veio aqui para essa rua atual, onde está esse local atual, Rua Mediterrânea, aqui Jardim do Mar, próximo ao Paço Municipal, e aqui também já está há 46 anos, né, aqui nesse local. Nesse local, mas a igreja tem 70 anos. Tem 76 anos. 76 anos. 76 anos. E aqui está 46, então 30 anos ficou lá nesse outro endereço, que hoje é uma congregação lá. Entendi. Então ficou 30 anos no primeiro endereço e 46 nesse já aqui. Tá aqui já. E aí dá 76 anos. E nesse tempo, as igrejas foram crescendo dentro de São Bernardo, começou com uma lá na Basílio Machado, e hoje nós temos 23 aqui dentro de São Bernardo, 83 aqui dentro de São Bernardo. 83 igrejas aqui dentro. E no total, no campo, nós temos 223 igrejas. 223 igrejas em todo o Ministério São Bernardo do Campo. Todo o Ministério. E essas 223 igrejas compõem um total hoje de 18 mil membros ativos na igreja, cadastrados, fora criança e congregados. Se for contar aí todas as pessoas, daria em torno de quanto? Olha, eu acho que uns 50 mil, 50 mil pessoas, entre crianças, congregados, criança, né? membros batizados. Essas pessoas que estou falando, 18 mil hoje, pessoas que têm o cartão de membro, são batizados e membros ativos da igreja. Esse número foi maior, esse número foi bem maior, mas devido
o tempo passando, as pessoas vão também mudando para outros ministérios. E você também falou da Covid, né? A Covid também... como foi... como que vocês conviveram no período da Covid? Então, o período da Covid, quando começou, houve aquele problema que as igrejas não poderiam abrir. Porta aberta, ficou fechada. Aí foi quando começou as lives, né? A igreja começou a congregar pelas lives. Vinha na igreja só aquele pessoal que ia participar da live, talvez 2, 3, 4 pessoas no máximo, depois foi aumentando. E até que veio abrir a igreja depois, como está funcionando hoje. Mas com essa atividade da pandemia, nós perdemos muitos irmãos, né? Faleceram muita gente no nosso meio. E hoje, muitas pessoas não querem vir na igreja. Eu tenho amigos que não é tão de idade, mas ele fala que em 4 paredes ele não vai ainda, só vai quando é ar livre, quando é fora, assim ele vai, mas atividade dentro de Olha só, ele não então vai. Existem pessoas que ainda têm medo, de estar com outras pessoas em lugares fechados. Então, e hoje caiu bastante, nós temos 20 mil, 22 mil membros, agora estamos com 18. Teoricamente, deveria ter aumentado, não diminuído. Mas mesmo assim o trabalho é próspero, cresce na igreja. Existem muitas construções que ainda são feitas, igrejas maiores, e o trabalho está indo assim. Perfeito. Então, hoje nós estamos com esse porte de igreja aí. Vocês têm igrejas em todas as regiões ou tem uma concentração maior em determinadas regiões do Brasil? Nós não temos em todos os estados brasileiros, nós temos em alguns. Nós temos lá em Minas, no sul de Minas, temos no interior de São Paulo, temos em Goiânia, várias cidades em Goiânia, em Goiás temos algumas igrejas, Guanambi, várias cidades do estado da Bahia, Bahia. Na região de Guanambi também tem igreja, tem em Pernambuco e Bahia, nós estamos numa região grande, tem várias regiões. Quantas igrejas tem na Bahia? É o maior estado fora de São Paulo que tem igreja ou é outro? Eu acho que no sul de Minas é maior. Sul de Minas. Guaxupé, São Sebastião do Paraíso, mesmo no interior de São Paulo, Mocó. Fora do Brasil tem alguma igreja? Não, fora nós temos missionários só. Missionários. Só missionários estão fora do país, mas aqui dentro é só esse pessoal. Entendi. Vamos falar um pouquinho da história de vocês com a parte de tecnologia, né, com gestão, com software. Antes de vocês começarem, lembrando que vocês já são crentes nossos há mais de 20 anos, né? São 22 anos que vocês são crentes do Church. Você já era secretário nessa época? Já sou secretário da época, os cartões eram feitos datilografado. Era datilografado ainda. E depois que você implantou o sistema, que passou a ser impresso. E antes, começou datilografia e datilografado, e as fichas do membro era feito um cartãozinho preenchido à mão, né, que era o primeiro cadastro dos membros aqui. Aí depois nós criamos um sistema, não um sistema assim, normatizado, mas um sistema que pudesse digitar umas fichas para fazer o cartão impresso em uma impressora. Que foi o primeiro sistema que usaram, que ainda não era o nosso. E não era um sistema também que somava membro, que não, era que você podia buscar membro, não, era um sistema que tinha uma planilha Excel. Era uma planilha, vamos dizer assim. Aí depois surgiu um sistema, uma pessoa que ofereceu um sistema para nós, sempre buscando uma melhoria em tecnologia, e uma pessoa que forneceu um sistema. Aí ele veio, implantou, cadastrou, fizemos um trabalho grande para cadastrar essas pessoas no sistema e começou a funcionar. Isso talvez há uns 25 anos atrás, 23 anos. Aí depois nós conhecemos vocês, que tinha um sistema que era mais rápido e mais prático que aquele que nós tínhamos. Pronto. E não é esse atual também, é um outro. Isso, vamos fazer uma pausa aí nesse tempo aí. Você lembra quantos membros vocês tinham nessa época? Então, nessa época... Em 2010, não, 2000. Essa época é a época que nós tínhamos bastante, porque, como disse para você, houve uma perda, o pessoal que saiu foi para outros ministérios, para criar outras igrejas, mas mesmo naquela época nós tínhamos em torno de 20 e 22 mil. Eu tenho até um recorde do jornal dessa época aí, que já do NBC, que tinha uma página que era página das igrejas. E nós temos lá um depoimento do pastor presidente da época, e ele dizia que lá nós tínhamos 22 mil membros. Isso no geral, né? No geral. Só aqui em São Bernardo, nessa igreja aqui, normalmente os cultos eram frequentados então, de 1.500, 1.800 pessoas. Bastante gente. Bastante gente. Como que foi que você conheceu o Sistema Church? Você lembra? Rapaz, não.
faz 22 anos, não lembro muito bem, mas parece... 22 anos é difícil lembrar, né? Mas você tem uma ideia? Como nós estávamos buscando, né, alguém falou a seu respeito. Eu não lembro como que chegou a informação sua, que você veio nos visitar aqui, dissemos que nós tínhamos, e aí você ofereceu o que você tinha para oferecer, que não é o que tem hoje, mas era bem melhor do que nós tínhamos antes. Olha Então, só, olha só que histórico, né? Há 22 anos atrás, eles nos conheceram, e eu que vim aqui pessoalmente para trazer o sistema, apresentar e depois vender, né? Porque tem que vender, né? Para depois começar a usar. Fizemos toda a implantação, fizemos a migração de banco de dados. E esse período todo vocês continuam usando o nosso sistema. Sim. Tentou outro, porque tudo tem um custo, né? Sim. E às vezes tem muitas pessoas que não vê o custo-benefício, só vê o custo, não vê o benefício. Verdade. Apareceu alguns sistemas aí, esse comum que vem na praça aí, que tem muitos, né, que é um pacote, se adapta, mas não atendia, não atende a nossa necessidade, e quem quer ter uma estrutura bem estruturada, com registro, com documentos, não é qualquer um que vai fazer isso aí. E hoje, que a Church atende a nossa necessidade, obviamente que nós estamos melhorando já do que começou lá atrás e que tem hoje, e que nós estamos dia a dia melhorando. Dia a dia a gente está pedindo para vocês lá, para o seu pessoal fazer melhorias. Nosso desenvolvimento. Então, está desenvolvendo e cada dia está melhorando. Cada dia que você precisa de uma necessidade de um formulário ou de uma listagem, aí vocês têm atendido nós nesse sentido. Nesse período todo, Alan, que você tem usado a nossa solução, você consegue enxergar assim qual foi a principal melhoria, o que teve de avanço, né, comparando antes e depois, nessa parte da gestão, do avanço da igreja, da organização? Uma coisa que eu vi que você falou, que você gosta muito de controle, né? Como que o nosso sistema ajudou você, né, como administrador da igreja, e a própria igreja, né, a se manter organizada? Não, veja só, hoje a igreja tem um estatuto, tem um regimento interno, e existem os cargos de obreiros, os cargos ministeriais, e cada cargo tem uma exigência. E essas exigências que tem que estar registrado no rol do membro, porque tem que ter um tempo de membro, tem que ter umas condições específicas. E hoje o sistema tem essas condições. Então, a pessoa que é candidata a um cargo ministerial, quando ele preenche a ficha, passa pela secretaria, nós vamos lá identificar o cadastro dele, ver se ele preenche os requisitos. Isso facilita muito, porque antes era uma experiência, alguém conhecia, ou alguém que dava um testemunho por ele. E às vezes, sabe como a pessoa falar é diferente que está uma coisa registrada, documentada, né? Sim, então sim. isso facilita bastante. Outra coisa que hoje é muito importante para nós, uma igreja está grande e cresceu muito, então, eu queria saber a pessoa falando de tal, onde que está, tal. Você vai lá, ou se não tem o número do hall dele, que é muito mais fácil, tem um nome. Você vai lá, digita o nome e você sabe se ele está na igreja, se ele está ativo, está inativo, quando ele foi inativado, por que motivo ele foi inativado. Então, você tem essa informação muito importante hoje para nós. Então, relatórios. Esses dias chegou um pastor de uma igreja e falou assim, mas minha igreja não caiu tanto assim, não pode dar abaixo tanto assim, porque a pessoa esquece, o tempo vai passando, a pessoa esquece. Mas o sistema me dá a condição de dizer que aquela igreja, nos últimos 12 meses, qual foi o crescimento dela. Se ela cresceu ou diminuiu? Então, aí você imprime lá dos últimos 12 meses, se tem condições de você pegar até antes também, né, de um período maior, mas sempre 12 meses. E mostra para ele que não, olha aqui, foi diminuindo, olha, foi crescendo. Então, é uma facilidade que uma ferramenta que você tem que ajuda muito na sua administração. Então, a pessoa às vezes muda, e daqui 10 anos, aconteceu, olha, eu fui batizado aí nessa igreja, mas não lembro a data, eu queria saber que agora estou numa igreja, estão perguntando e tal. A pessoa dá o nome, entra um sistema lá, um inativo, né? Está lá e tem o registro e está lá quando ele foi batizado. Então, a gente faz uma carta e faz a play. Então, é uma ferramenta muito, muito interessante isso aí. Você mantém todo o histórico do membro, né? Mantém todo o histórico do obreiro, do pastor, e você pode consultar isso facilmente, por exemplo, com rapidez. Uma pessoa está hoje aqui, ele dirige uma igreja aqui nos bairros de São Bernardo.
Amanhã ele vai para um outro bairro. Aí tem um sistema lá e coloca, a partir dessa data ele passou para tal lugar. E assim ele vai mudando de igreja. Depois ele vai lá para o interior, lá para Goiânia. Ele coloca tal daí, foi para Goiânia. O dia que quiser saber o histórico dele, está lá que ele trabalhou tanto tempo aqui, que ele foi para a regional tal, foi para Goiânia, foi para a Bahia. Então, você tem um histórico daquele obreiro que, para eventualmente um cargo que exige uma pessoa com bastante experiência, ele está habilitado para isso. É interessante que você falou a questão do controle, da evolução de uma congregação, porque você, como administrador, você consegue acompanhar os números, né, tanto em membros, quanto também na tesouraria, né, para ver se a igreja realmente está tendo uma boa atenção, né, do pastor. Né, e aí ver se o líder, né, precisa melhorar, em que ele precisa melhorar, qual a área, né, que ele está deficitário, e aí você consegue dar um feedback até para ajudá-lo, né? Muitas vezes, porque às vezes ele nem sabe disso. Às vezes ele não sabe, mas as informações dizem para ele que naquelas áreas ali ele precisa melhorar, ou ele está indo muito bem até. Né? Indo tão bem que pode até ser transferido para uma outra área mais carente que precisa de desenvolvimento. E como nós temos reuniões dos secretários do campo, em São Bernardo, quando a gente vai visitar uma regional, a gente reúne o secretário da regional. Mas aqui em São Bernardo nós temos, cada 3 meses, nós temos uma reunião de secretário. E sempre cobramos deles para que eles peguem uma lista na secretaria, levem para a congregação, atualizem, vejam se aqueles membros continuam lá, se tem algum membro na congregação que não está naquela lista. Se ele não está naquela lista, ele não é oficial daquela congregação. Às vezes nem é oficial do campo. E com isso eles vão trazendo, vão atualizando, e é um processo dinâmico. E esse tempo todo que você tem trabalhado à frente da secretaria, qual tem sido assim o recurso, aquela função, aquela atividade do sistema que você julga assim essencial, que você mais utiliza? O que eu mais utilizo hoje é cadastro. O cadastro de membros. Isso vem desde quando a pessoa está começando aqui no nosso ministério, até quando precisa de uma consulta dele. Você, ou com o nome, ou com o número de rol, você entra no cadastro, você tem todo o histórico dele ali. Se quando ele casou, mudou, então você tem todas essas informações. Por um exemplo típico que nós estamos agora, que é uma necessidade muito importante, e esse recurso nós hoje temos, né? É difícil, acho que você conseguir ter isso aí de uma outra forma. Nós estamos próximos da eleição da diretoria executiva. Então, a eleição vai ser em janeiro. Então nós estamos num processo de atualizar todos os membros das congregações. Porque quem pode votar? Só quem está cadastrado. Se não está cadastrado, ele não pode. Então, nós estamos forçando que eles atualizem as listas. Então, nós imprimimos a nossa lista, mandamos para eles, ou via WhatsApp, via e-mail, ou até pessoalmente quando alguém vem aí, e ele manda aquela lista e anota no nome dos nomes que foi dado baixo, porque foi e tal. E se algum nome que não consta na lista, uma pessoa está lá, ele faz uma ficha de cadastro e manda para nós. Aí nós atualizamos. Porque no dia da eleição, ele só vota se ele tiver o nome dele ali. Se ele tiver o cartão, vai identificar. Se o nome dele está e não tem o cartão de membro, ele vai ter um documento com foto para provar que aquele nome é dele. Então, ele vai votar e assinar na frente. É o documento que nós sendo muito importante hoje para nós que estamos trabalhando em cima disso. Porque isso daí é a evidência que ele é um membro em comunhão, né? Isso. Que ele está apto a votar, a participar da escolha da diretoria. Sim. Perfeito. Agora, uma coisa que a gente acabou esquecendo de mencionar é assim, na sua visão, o que um sistema como esse traz de maior benefício para uma igreja? Olha, é o controle dos membros. Os controles que você tem dos membros. Quantos membros você tem, mulher, homem, criança, a profissão. Precisa de um médico. E quantos médicos tem no nosso ministério? Onde eles estão? Você entra no sistema, você sabe. Precisa de um engenheiro eletricista, que então trabalha aí, precisam contar com a ajuda de alguém. Você sabe quantos tem, onde eles estão. Então você tem essa facilidade de você pesquisar e encontrar o que você quer no sistema. Obviamente tem alguma coisa que você gostaria de ter, não tem, mas tem coisas que eu descobri agora, que eu nunca tinha usado. Por exemplo, baixas de membro. Quantas baixas foram dadas nos últimos 30 dias? Eu não tinha usado esse recurso.
E o sistema dá essa opção. Você consegue consultar quantas baixas foram dadas num período que você quiser, de 30 dias, de 20 dias, 60 dias. Então você sabe quais as pessoas que foram baixas. Então você, além de você ter um número total, você sabe quais as pessoas que foram dadas. Porque como ele dá também um relatório de quantidade de membros nos últimos 12 meses, você acompanha o crescimento das igrejas em 12 meses. Mas se houve uma baixa lá de 30, 40 pessoas, quem que é? São jovens, são adultos, são homens, mulheres? Você vai no sistema e te dá essa condição. Eu descobri agora esse recurso aqui. Que legal. Que tem isso aí. Realmente eu não sabia. Então, tem bastante coisa, né? Tem bastante coisa. Em termos de informações, coisa que... você pode ter acesso a muita coisa. Eu acho que facilidade, pelo menos eu vejo essa facilidade que tem, quando você precisa de informação, você não tem. Você recorre o pessoal lá de suporte e eles buscam e encontram. O que acontece? Apareceu um membro aqui que já está aqui há 30, 40 anos e vai pesquisar, tem rol, tem cartão, tem tudo, mas não tem o nome dele no sistema. Isso que você falou agora é uma coisa importante a gente mencionar para os nossos clientes, porque às vezes o que acontece na maioria das vezes quando uma empresa vende um produto para o cliente é que ela entrega aquele produto e larga na mão do cliente e acabou, como se tivesse acabado o relacionamento. No nosso caso, a gente sempre está ali junto, está ali conversando, está ali ouvindo e atendendo às necessidades que o sistema pode ser, quando o sistema não atender, a gente faz aquilo e atende, né? Então, agora entrando nesse ponto, né, que vem aqui a nossa última pergunta, já concluindo o nosso bate-papo. Hoje, né, depois de toda essa experiência que você passou, né, já com o nosso sistema, que já há mais de 20 anos, como a gente falou, vocês são clientes há 22 anos, você recomendaria a nossa solução para as outras igrejas? Sim, teve um amigo que ele era daqui, né, São Bernardo, ele mudou para Poços de Caldas, ele está numa outra igreja que não é o nosso ministério, Poços de Caldas. Ele era daqui de São Bernardo do Campo. Isso, e ele mudou para Poços de Caldas, e lá ele está na igreja, secretário da igreja. Aqui ele é secretário da congregação e lá é daquela igreja que ele está. E ele veio aqui, que queria saber como é que funciona e tal, expliquei para ele. Eu não sei se hoje eles são clientes de você ou não sei se deram negociação com ele ou não, mas eu indiquei para ele, com certeza eu indico o sistema que eu tenho hoje, para qualquer igreja que quiser ter um controle efetivo dos membros da igreja. Perfeito, pastor Alan de Almeida. Muito obrigado aqui por essa nossa conversa, né, por esse nosso primeiro podcast. Foi realmente uma honra, né, a gente conversar, entender melhor sobre a história da igreja, entender como o sistema pode ajudar a igreja a melhorar a sua gestão, a ter mais produtividade, a ter mais organização, a consultar as informações, né, e ter, como você falou, gostei da palavra que você usou, ter o controle, né? Porque, sim, é importante. Porque como é que você vai medir algo se você não tem o controle? Não sabe se você está crescendo, diminuindo. Como que o presidente vai gerenciar as igrejas? Você não sabe se as igrejas estão aumentando, estão diminuindo. Então, com essa planilha dos últimos 12 meses, ele sabe que igreja que está crescendo, que está diminuindo, que projetos têm que ser tomados, se tem que trocar o pastor, tem que fazer uma atividade, implementar alguma coisa. E com isso, é uma ferramenta gerencial que é importante para ele. Importantíssimo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Fica aqui a nossa gratidão. Esperamos brevemente a gente voltar aí e de repente até conversarmos também com o presidente, né? Muito obrigado. Ele está aí, está em fase de mudança. Está em fase de mudança, mas tudo bem. Mas 3 meses, mas aí com certeza a gente vai ter oportunidade e conversar. Bom, obrigado mais uma vez, pastor Alan. Obrigado, eu agradeço. Eu que agradeço. Ajudando. Bom.